Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre uma pesquisa que aponta que mais de 55% da população de Maceió está acima do peso. E vamos falar também de cuidados necessários para manter a qualidade da voz. Os dados da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas apontam que mais de 55% da população de Maceió está acima do peso. Um dado que chama a atenção para que o maçoense, o que ele anda comendo no seu dia a dia. Para explicar como a obesidade pode fazer mal para a saúde, eu converso agora com o endocrinologista Edson Perrotti. O homem é aquilo que come mesmo, né? Exatamente. O que come e a atividade que faz, né? Ou o que não faz. Eu acho que essa balança, né? Essa congruência de fatores, né? Que diferem de um atleta para um professor, para um médico, a um atleta, tudo isso tem uma balança, né? Exato, e tem um efeito na vida do indivíduo, né? Como mostrou essa pesquisa do Vigitel, ele mostrou não só o aumento do excesso de peso, que engloba tanto o sobrepeso quanto a obesidade, quer dizer, qualquer grau de excesso de peso, ele aumentou no Brasil todo, e Maceió se encontra como uma das capitais com mais da metade da população acima do peso, 55% da população está acima do peso. E um dado mais alarmante ainda nesse contexto é que a obesidade, ou seja, o excesso elevado de peso, no Brasil todo passou de 11% para 18%, ou seja, 1 em cada 5 pessoas está com obesidade no Brasil hoje, e Alagoas trouxe um dos maiores índices, de 21%. Então o índice de Alagoas é ainda maior do que de Maceió, aliás, é maior do que o nacional. Isso é um alarme, porque o que significa? Que alguma coisa na saúde pública não vem favorecendo que o indivíduo se mantenha saudável. Agora, o que a gente tem observado nas ruas é o aumento da preocupação das pessoas ao se exercitarem. Isso. Aumentou o volume de academia, aumentou as pessoas na rua andando, se preocupando com a saúde. Isso. Por outro lado, há de se observar que a nossa cultura é uma cultura de comida gordurosa, oleosa, buchadas, dobradinhas, cozidos, enfim, isso não mudou. E se mudou, mudou para o fast food, né? Exatamente. Isso foi pior? Isso. Nos dados do Vigitel, um dado interessantíssimo foi que o consumo de refrigerantes e sucos pré-preparados, ele diminuiu bastante, diminuiu de 30% para 16%, ou seja, pela metade. Então isso significa que a população vem sendo alertada de alguma forma. E que a prática de atividades físicas também aumentou, mas só que ela aumentou numa faixa etária dos 18 aos 24 anos apenas. É a fase da estética. Isso, exatamente. O indivíduo vem buscando realmente muito mais estética do que a saúde. Então é muito importante e ações têm sido realizadas nesse contexto. Por quê? Essa pesquisa serve justamente para trazer o alerta para que alguma coisa se faça. Como você mencionou, Miguel, a questão da alimentação não modificou, aliás, piorou. As pessoas que comiam, por exemplo, feijão, que era na faixa de 67%, passou para 60%. Ou seja, as pessoas vêm diminuindo a ingestão de alimentos mais complexos. Saladas e frutas, por exemplo, 1 em cada 3 pessoas comem frutas regularmente no Brasil. Então, é um índice muito baixo. As pessoas querem comer alimentos que já estão prontos, que são pré-preparados e que têm conservação mais fácil. Por que uma pessoa busca, por exemplo, comer massas, biscoitos, pães, em detrimento de frutas e verduras? Porque quando você compra uma fruta, ela dura menos de uma semana na sua casa. Perecível, né? Então ela estraga rápido. Não é prático. Não, você tem que estar reabastecendo a compra o tempo todo, então é trabalhoso. E fica difícil para a pessoa manter realmente, na estrutura que nós temos hoje em dia, esse tipo de alimentação saudável. E também pode ser até mais barato, os tubérculos, as frutas, as verduras. Agora, que ela dá trabalho, dá. Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Você tem que reabastecer sua compra semanalmente, então isso é trabalhoso. Às vezes a pessoa não tem tempo, ela compra biscoitos,
Eles têm uma duração muito prolongada, ficam lá armazenados. Você, inclusive, questões de promoções, as pessoas compram em quantidades maiores. Então, o alimento perecível, ele é trabalhoso, como você disse. Pode ser até mais barato em alguns casos, mas ele é trabalhoso. Agora, se você avaliar o custo-benefício, né, no final das contas, você fez um grande investimento na sua vida. Exatamente, porque manter o peso adequado, inclusive, previne outras doenças que vêm associadas, que também apareceram no Vigitel. Por exemplo, o diabetes, ele aumentou de 5,5% para 9%, quase dobrou. Então, e o diabetes, ele vem muito em consequência, o diabetes tipo 2, ele vem muito em consequência do aumento do peso. Ele está interligado demais com o excesso de peso. Então, a pessoa que tem uma genética favorável para ter diabetes, quando ela aumenta o peso ou quando ela diminui, quando ela não pratica atividade física regular, essa genética se manifesta mais facilmente. Então, todo esse contexto traz, o aumento de peso traz favorecimento para aumentar diabetes, hipertensão, colesterol, que é a dislipidemia, e esse conjunto todo de doenças causam as doenças cardiovasculares que, no final das contas, acabam matando o indivíduo. E se não está manifestado agora, basta ver a tradição da família, né? Isso. Basta ver a genética familiar. O histórico familiar. Meu avô, minha mãe, ela tem diabetes, tem pressão alta, ou tem outra situação, como os cânceres também, que aparecem nos embutidos enlatados. Você rever essa situação e fazer um investimento pessoal, né? Exato. O investimento é pessoal e o investimento também é público, né? Foi lançado um guia, chama-se Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um guia que norteia a alimentação mais saudável. Então, ações têm que ser realizadas nesse sentido. Aqui em Maceió, por exemplo, foi criado, ou agora, recentemente foi criado pela Secretaria Municipal de Saúde, um programa de referência em diabetes, obesidade e hipertensão arterial. Ele está em fase de estruturação, está iniciando, nós estamos participando desse centro. Então, é uma ação que vai gerar outras ações mais abrangentes no âmbito da saúde pública. Eu sempre cito um exemplo que eu vi na periferia da cidade. O pai e mãe, 2 filhos indo à praia, aí passaram no supermercado para fazer as compras do fim de semana. Uma lata de pitu, um refrigerante, daqueles amarelinhos, e 3 sacos de gula. Eu disse, insolação, comida de gosto duvidoso, né? Enfim, que significa isso para uma família? Por exemplo, isso é o retrato de quê? Qual é essa situação? Então, esse é o retrato da falta real de informação adequada ou de interesse em manter a saúde às custas de uma boa alimentação. Então, é o prático e o rápido, né? O prático, o rápido e de custo baixo momentâneo. Então, é fácil você comprar muitos biscoitos, um refrigerante, a bebida alcoólica para distrair um pouco, e a pessoa não fica lá e come-se muito. Nós percebemos, por exemplo, esses dados que vieram do Vigitel, eles são notórios. Você percebe nitidamente nas escolas, nas ruas, as pessoas com volume abdominal aumentado, quer dizer, que estão com obesidade visceral, aquela obesidade dentro do abdômen, que é o tipo de obesidade que traz problemas cardiovasculares, que traz obstrução das artérias, que traz infarto, que traz derrame, essas doenças mais sérias que acabam matando o indivíduo. Se a gente for fazer uma analogia corporal, por exemplo, um ex-jogador de futebol, ele tem um corpo mais retilíneo, né? Isso. Já o bancário não tem. Exatamente. Pratica. Um dentista, por exemplo, que trabalha muito sentado. Exatamente. É diferente do militar, não é? Exato. Enfim, agora, quando você começa a ter essa proeminência, né, abdominal, é um sinal de alerta, não? Já, sim, claro. É a circunferência abdominal, né? Quando ela fica aumentada, logicamente que o indivíduo tem excesso de gordura. E esse excesso de gordura que ele tem nessa proeminência abdominal, esse excesso de gordura, ele é visceral, ele está dentro do organismo, ele está se espalhando por todos os órgãos, ele está impregnando no fígado, ele está impregnando no coração, ele está impregnando em todas as partes e dentro das artérias. As artérias são
o nosso trânsito sanguíneo, né, por onde circula todo o nosso sangue. Se você tiver um entupimento, é como se tivesse um entupimento em algum cano qualquer da casa. Não vai chegar o sangue onde ele deveria e o tecido onde ele deveria chegar morre. É o infarto, é o AVC. Então, o ganho de gordura abdominal visceral favorece o entupimento das artérias. Toda a preocupação é nesse sentido. E agora, chega num momento da vida do cidadão em que, às vezes, ele vai perdendo o tônus muscular, ele vai perdendo a vontade de praticar o exercício, ele se cansa mais fácil, então é uma bola de neve, né? Exatamente. Nós temos uma perda de massa muscular natural, como os cabelos que vão ficando brancos, as rugas, etc. Nós temos uma perda natural de massa muscular. O que acontece hoje é que, como nós estamos muito sedentários, a maioria das pessoas, essa perda se acentua, ela acontece muito mais rápido. E quando você perde uma quantidade grande de massa muscular, para tentar reaver isso é difícil. Quanto mais avançada a idade, mais difícil a gente tem a capacidade de recompor essa massa muscular. Vamos traduzir, uma pessoa de 20, 25 anos que recompõe isso muito rápido, se ele estiver sedentário, entrar numa academia, fizer musculação, ele ganha massa muscular rapidamente. Uma pessoa idosa com mais de 50 anos, esse ganho de massa é muito difícil. Então chega num momento em que aquela pessoa que foi sedentária a vida toda, ela não consegue realmente fazer, ela vai fazer, não tem força para iniciar o trabalho para tentar ganhar alguma massa muscular. E as dores, né, e a falta de incentivo da autodisciplina, isso termina atrapalhando, né? Atrapalhando, às vezes até inviabilizando. Então, a mensagem que a gente traz normalmente é que o exercício deve ser iniciado hoje, não amanhã. Não interessa a sua idade, não interessa o seu trabalho, não interessa a sua forma física. O que interessa é que todo exercício é necessário hoje. Todo aquele que a pessoa puder fazer e lembrar-se de melhorar essa condição de fazer atividade. É para hoje. Só se ela tiver algum fator que realmente proíba a fazer, né, uma indicação médica que proíba de fazer, o restante todas as pessoas deveriam aumentar a sua atividade física. Conversamos com o doutor endocrinologista Edson Perrotti. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E daqui a pouco o assunto é como manter a saúde da nossa voz em dia.